Graça e paz, amados irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial em Muribeca. Dessa feita, daremos prosseguimento com a nossa aula de Escola Bíblica. E nós estamos meditando, meus irmãos, nossa revista sobre o estudo de Coríntios. A aula 6, nós paramos, Intimidade Amorosa, a Igreja Unida com Jesus. O texto base é 1 Coríntios capítulo 11. Dessa feita, leremos apenas um trecho, não o capítulo todo, para darmos continuidade à nossa aula. 1 Coríntios 11, se você abrir comigo a partir do verso 17, diz assim: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu os ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar, meus irmãos. Santíssimo e eterno Deus, amado Pai, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, por nos ajudar, ó Pai, a crescer em sabedoria e graça pelo estudo e aprendizado da tua palavra, Senhor, daquilo que o Senhor revelou de si mesmo para nós, para a nossa instrução, para o nosso direcionamento, para abençoar as nossas vidas, ó Pai. Abençoe, ó Deus, a nossa igreja, as famílias, cada uma representada na nossa igreja. Abençoe-nos, ó Deus, para que possamos cada vez mais ser fortalecidos pela Tua palavra, crescermos e sermos cada vez mais maduros espiritualmente. Obrigado, Senhor, por tudo. Ilumina as nossas mentes, aquece o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, nós já vimos nessa aula a introdução, o contexto, a questão das divisões, né? Nessa igreja de Corinto. Já temos visto aqueles partidos que haviam na igreja de Paulo, Apolo, Cefas e Cristo, as panelinhas da comunidade, a acepção de pessoas, a descaracterização da ceia que estava ocorrendo, as pessoas perderam o propósito, o sentido, a essência daquilo que estavam fazendo. Vemos no texto sagrado que nós lemos agora, onde deveria ser uma festa do amor, uma festa ágape, onde deveriam partilhar ali de comunhão, no partir dos elementos. Na verdade, havia uma verdadeira baderna. Cada um queria pegar primeiro que o outro e se alimentar, comer mais do que o outro, e as coisas estavam perdendo todo o valor daquilo que aquele ato simbolizava, representava. Então, há uma descaracterização total da ceia do Senhor nesse contexto dessa igreja. Nós vimos também sobre a unidade à luz da ceia. Nós vimos na última aula que
Jesus amou, ele diz, eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. E na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, né? Nós vimos que Jesus se entregou, então Jesus amou, Jesus se entregou, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim, e Jesus vai voltar. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Jesus amou, Jesus se entregou pela sua igreja, e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, está posta aí uma base, razões para andarmos em unidade, à luz da ceia do Senhor. Quarto ponto, irmãos, vem algumas recomendações para a participação da ceia. Primeiro ponto aqui é discernimento. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Diz 1 Coríntios 11, 29. Paulo está se referindo ao significado da obra de Cristo e o corpo ao qual ele se refere é o corpo de Jesus. Se não houver compreensão do que ele realizou no Calvário, não haverá participação benéfica da ceia. Esse corpo refere-se também à igreja, denominada corpo de Cristo. Se a obra de Jesus não é compreendida, o entendimento do que é a igreja, o seu significado e importância igualmente se distorcem. Entender o ato de amor de Jesus por nós na cruz nos torna mais inclinados a amar a igreja pecadora pela qual ele morreu, a fim de santificá-la. A igreja é uma família na qual todos são iguais em Cristo e por isso não se devemos fazer acepção de pessoas. Então vejam, meus irmãos, é por isso que é tão importante esse ponto de discernimento, especialmente quanto a essa questão da ceia. Por isso que nós não damos a ceia para qualquer pessoa. É preciso haver esse discernimento. Geralmente quando fazemos na igreja, a prática, né, nossa presbiteriana é que só podem participar aqueles que não exclusivamente são membros da igreja presbiteriana, mas que congregam a alguma igreja genuinamente evangélica, que são membros de alguma igreja e estão em comunhão com o Senhor. Então estes podem, porque a mesa não é da igreja presbiteriana, a mesa é do Senhor. É a mesa do Senhor, é a mesa, aquele que deu a vida por nós. E é necessário esse discernimento, irmãos, para que ele não coma e beba juízo para si. É necessário, irmãos, esse discernimento, porque quando você entende de onde você veio, quem você era, um pecador falho, e que foi salvo, foi lavado pelo sangue, foi remido por Jesus Cristo na cruz, por amor a mim e a você, aí você começa a ter outra visão de mundo, outra visão da igreja, outra visão do seu próximo, outra visão dos seus irmãos em Cristo. Você entende que tanto você como cada um deles eram pecadores e que foram salvos pelo mesmo Senhor, que deu a vida por vocês. E agora você tem esse desejo de amar a igreja do Senhor, porque Cristo amou a sua igreja. E nós amamos também essa igreja. Nós amamos os nossos irmãos e temos o mesmo desejo, se queremos nos parecer com o nosso Senhor, temos o mesmo desejo de dar a vida pelos nossos irmãos. Então há esse ponto, meus irmãos, o discernimento, ele nos instrui quanto a ser, nos instrui quanto a essa unidade amorosa no Senhor Jesus Cristo, o nosso cabeça, o nosso Senhor. Então, o segundo ponto aqui é temor. Aquele que comeu o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, ele será réu do corpo e do sangue do Senhor. Verso 27. Veja que palavra dura. De fato, não podemos zombar de Deus achando que nossas posturas pecaminosas passam despercebidas diante dele. Mas afinal, quem é digno de participar dessa mesa? Eis a pergunta. Participar indignamente significa vivenciar esse momento crucial para o fortalecimento da fé da comunidade cristã, o qual evoca amor e perdão, desprezando e ferindo discípulos de Jesus. Veja, você participa desprezando aquilo que está sendo feito. Isso é participar indignamente.
Então, assentar-se à mesa do Senhor de forma leviana e irrefletida é um erro gravíssimo, irmãos. A melhor maneira de participar de forma digna da mesa de Jesus é ter consciência da nossa indignidade, confessar os nossos pecados, clamar pela misericórdia do Senhor e obedecer ao mandamento que diz: fazei isto em memória de mim. Mais à frente, o apóstolo Paulo afirma que algumas pessoas que estavam doentes e outras mortas porque participavam da ceia indignamente. Veja, ele então termina o capítulo 11 admoestando a comunidade a fim de não vos reunirdes para juízo. Se houvesse temor, eles não estariam passando por tantas lutas. Deus estava disciplinando os coríntios com rigor, porque o amor fraterno daquela comunidade tinha esfriado. O Senhor não é complacente com a igreja que celebra o amor na formalidade, mas que não se ama de fato. Ou perdão sem se perdoar. Ou finge aceitar os irmãos, mas faz acepção de pessoas. A atitude de desprezo dos crentes de Corinto, irmãos, na celebração da ceia, se opunha à atitude amorosa de Cristo manifestada no pão e no cálice. Então, irmãos, temor é um ponto importante. Precisamos ter discernimento, precisamos também ter temor, porque aquele que come e bebe, ele comerá juízo para si e será réu do corpo e do sangue do Senhor. Não faça isso de maneira indigna. Não participe desse momento de maneira leviana. Não trate a igreja de Jesus Cristo e os seus irmãos de maneira imatura. Terceiro, autoexame. Examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, diz o verso 28. Um autoexame é exigido, irmãos. Em outras palavras, você não deve tentar examinar o seu irmão. A ordem bíblica é examine-se a si mesmo, é você mesmo. Não é para examinar o outro, mas você. Nós temos a responsabilidade de examinar a nossa própria vida, não a dos outros. Note, no entanto, que essa avaliação pessoal do coração tem como objetivo nos afastar de nossos maus caminhos, em vez de nos afastar da participação do pão e do cálice. Certa feita, eu ouvi um pastor dizer: não deixe que o seu pecado te afaste dessa mesa, a mesa do Senhor, mas que esta mesa, a mesa do Senhor, afaste você do pecado. Então, meus irmãos, a Santa Ceia é um convite para fugirmos do pecado e renovarmos nosso compromisso de fidelidade àquele que partiu seu corpo e derramou seu sangue para nos resgatar da condenação de nossos pecados. Não se esqueça de que a ceia é um meio de graça. Um meio de graça. É um instrumento de crescimento espiritual que Jesus concedeu à igreja. A mensagem para hoje, o quinto ponto é: primeiro, um autoexame em seu coração. Qual o nível de consciência que você tem do significado da ceia? Será que você consegue participar dela tranquilamente, quando lembra que existem raízes profundas de amargura em seu coração contra alguém, alguma pessoa da comunidade? Você pede perdão a Deus se comprometendo a caminhar sempre na direção da reconciliação? As pessoas as respostas afirmativas a essas perguntas são evidências de que você sabe discernir o corpo. Mas essa autoavaliação, irmãos, deve ser uma prática para além de nossos encontros regulares de adoração. O nosso desafio é estar o tempo todo examinando a nós mesmos para ver se estamos na verdade. Efésios 4, 21. Segundo, participe da ceia. A ceia do Senhor nos dá uma oportunidade de crescimento espiritual e bênçãos se nos aproximarmos dela corretamente. Não fuja dessa responsabilidade, nem despreze esse privilégio. Não deixe de usufruir desse meio de graça. Esteja sempre pronto a se arrepender de seus pecados e celebrar o perdão de Jesus simbolizados no pão e no cálice. Concluindo, irmãos, nós temos o compromisso de partir o pão com alegria
e singeleza de coração, diz Atos 2,42. Desse modo, a sociedade será atraída para perto da comunidade dos discípulos. E a desunião dos membros da igreja gera enfraquecimento na missão de Deus no mundo. Dedique todos os seus esforços para que a ceia seja uma festa que relembre a morte e ressurreição de Jesus e que nos motive a dois movimentos. Primeiro, gratidão em vista do sublime do amor divino. Segundo, demonstração de amor aos nossos irmãos mais necessitados. Aplicando essa palavra, meus irmãos, Deus exige que a igreja viva em unidade. E Jesus rogou ao Pai pela unidade de seus discípulos em João 17. Portanto, se mantemos o vínculo da comunhão, nós agradamos a Deus, como diz em Efésios 4:3. Sim, esse é o vínculo da perfeição que tem como base o amor. Conforme ensina o apóstolo Paulo, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4:2. Afinal, Jesus morreu na cruz para constituir um povo unido, que irradia a luz do amor dele, através do amor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus amado, obrigado, Pai, pela tua santa palavra. Obrigado por nos instruir, Pai, à luz da ceia do Senhor, ensinos tão preciosos para nossas vidas, ó Pai, quanto à unidade da tua igreja. Fomos comprados pelo mesmo sangue, por alto preço. E nós estamos unidos ao cabeça, estamos unidos uns aos outros, Pai, nesse vínculo da perfeição, o amor. Nos ajuda, Pai, a como igreja vivermos em unidade. Nos ajuda, Pai, a como igreja vivermos em amor, o amor que recebemos do nosso Senhor. Em nome de Cristo é o que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, meu